Uma das coisas muito importantes para a gente começar um sistema de intensificação de pastagem é saber interpretar e fazer a recomendação de adubação através da a boa interpretação da análise do solo, tá? Então, depois de coletada a análise, a gente tem que saber pegar essa análise e saber alguns conceitos e saber como usá-la, como interpretá-la. Então, meu nome é Marcos Camargo, eu sou da Nutri Bovinos e nesse vídeo eu vou mostrar como você vai interpretar e fazer uma recomendação de pastagem eficiente na sua propriedade ou para o seu cliente. Então, um dos primeiros fatores para a gente fazer a recomendação da análise solo e você pegar uma análise é você entender alguns conceitos básicos que estão ali na análise. Entre eles, há uma das primeiras coisas que a gente precisa saber o que é CTC, soma de bases e saturação por base. A gente precisa saber o que são esses conceitos. Capacidade de troca de cátions, ou a famosa CTC. O que é isso? É a soma das cargas elétricas negativas dos solos presentes na fração argila e matéria orgânica, que tem a capacidade de reter os cátions. Então, a soma das cargas elétricas que estão presentes na partícula da argila ou na fração da argila e na matéria orgânica, a soma dessas cargas é a CTC. E com isso, essas cargas têm a capacidade de reter os cátions. Quais são os cátions? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio. Então, quanto maior a CTC, ou seja, quanto mais cargas negativas eu tenho na fração argila ou na fração de matéria orgânica, maior a capacidade de eu reter os cátions, tá? Além disso, além de reter cálcio, magnésio e potássio, ele também retém o alumínio. E a gente sabe que o alumínio é tóxico para o animal. Desculpa, animal não, pela planta. E com isso a gente tem que fazer a calagem ou a gessagem para que possa corrigir esse alumínio tóxico. Um solo de baixa TCTC, esses nutrientes vão ficar na solução do solo, com isso vai lixiviar e vai perder, a planta não vai conseguir absorver. Geralmente um solo mais arenoso, como ele tem pouca fração de argila, ele tem baixa CTC. Aqui você pega a classificação, um solo classificado como baixa CTC é um solo com menos de 4,5 cm3 por decímetro cúbico, e um solo classificado como alto CTC é um solo com mais de 10 cm3 por decímetro cúbico. Se você pegar uma análise do solo sem saber os parâmetros físicos dela, o parâmetro de quanto porcentagem de argila que ele tem, só de pegar a análise química e esse solo tiver menos de 4,5 centimol de carga de CTC, você já sabe que se trata de um solo arenoso. Então, fechando a CTC, é importante você entender que é a soma das cargas elétricas negativas que contém a fração de argila e a fração de matéria orgânica do solo. Quanto maior essas cargas negativas, mais o solo tem a capacidade de reter as cargas negativas, ou seja, os cátions, que são cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio. Com isso, o solo fica mais retido, você tem menos perca de lixiviação, e o solo, quanto menor a CTC, menor carga negativas, é o solo que você vai reter menos esses nutrientes, tá? Então, fechou. Importante você entender esse conceito para a gente prosseguir para a próxima etapa. O que são soma de base e saturação por base? É um conceito importante você saber para a gente poder fazer a recomendação, principalmente de calagem. Soma de base. O que são as somas de base? São nada mais, nada menos do que a soma dos teores de cátions trocáveis do solo. Quais são os cátions trocáveis? Cálcio, magnésio e potássio. A soma desses três, você tem a soma de base.
Então vamos pegar aqui na análise, qual que é o valor de cálcio? 13. O valor do magnésio? 10. O valor do potássio? 1,6. Então a gente somando esses três, a gente vai ter 24,6. Aqui nessa análise ele já não nos dá esse valor, tá? A soma de base 25, ele arredondou aqui, tá? E assim, agora um fator muito importante é saber o que é a saturação por base, ou V%. É muito importante a gente saber esse conceito, que ele vai levar em conta para a gente fazer a fórmula da calagem, tá? A saturação por base é nada mais, nada menos do que quanto que o nosso solo tem de base na nossa CTC, ou seja, quanto dessa base, qual que é a porcentagem dessa base que está na CTC. Já falamos o que é a CTC, então, quantos por cento dessa base está contida na CTC? A fórmula é 100 vezes a soma de base que divide a CTC. No caso que é 100 vezes 24,6, que a gente já somou aqui, dividido para a nossa CTC, que é 43. A gente chega numa saturação por base de 57, que também essa análise do solo já nos dá essa informação. Mas é importante a gente saber fazer essa conta para a gente chegar nas próximas etapas. Ok? Continuando o nosso vídeo aqui, a gente vamos falar agora sobre a calagem, que é uma coisa muito importante para a gente corrigir a acidez do solo. Todos sabem a importância da calagem. Então vamos fazer como que a gente trabalha, como que a gente faz a recomendação de calagem com a análise do solo na mão, como a gente faz a recomendação de calagem em pastagem. Um dos primeiros fatores que você vai ter que olhar na análise é o pH. Você pode pegar, a gente vai pegar o pH em água, tá? Se esse nível estiver acima de 6,5, você não precisa nem olhar a saturação. Não há necessidade de calagem de solo, tá? Então aqui no caso do piquete 1, ele está com 6,5. Então eu nem vou ver a saturação, mesmo a saturação estiver um pouco baixa, a gente não vai recomendar calcário nessa área, tá? Se no caso tiver abaixo de 6,5, daí você vai dar uma olhada na saturação. Se essa saturação estiver abaixo de 70 ou 80, daí a gente faz a recomendação de calagem. Por que a gente estabelece como meta 70 a 80? A gente sabe que hoje, com a intensificação de pastagem, com cada vez mais as adubação, a gente está partindo para trabalhar com níveis próximos a 80 de saturação. Tá? Então por isso que a gente já tem como meta 70 a 80. Se for um solo está com a saturação muito baixa, a gente leva a 70 e depois eleva a 80. Então a gente já vai trabalhar como meta a 80 nesse exemplo. Qual que é a fórmula da calagem? A fórmula da calagem, a necessidade de calagem é igual a V2. O que é o V2? É a nossa meta. No caso aqui, eu vou colocar 80. O que é o V1? É o que tem na análise do solo. Vamos pegar o piquete 2, que está com pH abaixo de 6,5, um pouco abaixo, que no caso aqui a saturação é 60. Isso multiplicado pela nossa CTC. Um detalhe importante, a CTC, nesse caso, ela está em milimol. Para a gente transformar ela em centimol, para colocar na forma, você divide por 10. Então aqui está 43, divide 10, 4,3. Dividido para a nossa PRNT. O que é PRNT? É o poder real de neutralização do calcário, total do calcário. Esse aqui é a empresa que você vai comprar o calcário, ela já te fornece esse PRNT, que é importante você saber. Então, jogando na fórmula, a gente vai ter que a necessidade de calagem desse solo é de 1 tonelada de calcário por hectare. Daí vem a pergunta, qual tipo de calcário? Calcítico, dolomítico, que é os que mais tem no mercado hoje? Qual tipo? Daí você vai na relação cálcio e magnésio. No caso aqui, essa análise já nos dá a relação, mas se não der, você divide o cálcio pelo magnésio, você vai ter essa relação. Se essa relação for menor que 3, você vai aplicar o calcário calcítico que tem mais fósforo. Se essa relação for maior que 3, você vai recomendar um calcário dolomítico
que ele tem um teor maior de magnésio. Então, acho que ficou bem claro a explicação de como fazer a recomendação da calagem em pastagem. Uma coisa que responde bastante em pastagem e tem um baixo custo é a gessagem. Então, eu vou explicar para vocês como que a gente faz a recomendação de gesso em pastagem. Então, vamos lá. Essa mesma análise do solo, vamos ver como que a gente faz a recomendação de gesso em pastagem. O gesso em pastagem ele tem basicamente duas funções. Quais são elas? A primeira função é corrigir o cálcio em profundidade, ou seja, elevar os níveis de cálcio que tiver em profundidade, e o alumínio tóxico que também está em profundidade, porque a gente sabe que o calcário não desce em profundidade e o gesso ele desce mais em profundidade do que o calcário. Outra função do gesso é o fornecimento de enxofre, que é um nutriente importante para as plantas, principalmente para gramíneas, para pastagem, é um nutriente bastante importante. Então vamos lá, como que a gente faz? Primeiro a gente avalia o nível de enxofre da pastagem, qual que é o mínimo que a gente precisa ter? 10 miligramas ou 10 ppm, 10 miligramas por decímetro cúbico ou 10 ppm. Se esse nível estiver abaixo de 10, você vai abrir mão de uma adubação de enxofre, que no caso a gente recomenda o gesso, que é uma fonte de baixo custo. Vamos lá. Qual que é a recomendação? A recomendação que a gente faz é a aplicação de 40 kg de enxofre por hectare ano. Tá? Como a gente vai fazer essa conta? A gente sabe que o gesso tem de 12 a 13% de enxofre, então 40 dividido por 0,13, a gente vai chegar numa recomendação de 300 kg por hectare de gesso nessa área, nessa análise. Qual que é a outra função do gesso que eu falei? A correção em profundidade. Para isso, você tem que fazer uma análise de 20 a 40. Se nessa análise de 20 a 40 o cálcio estiver menor que 4 e o alumínio estiver maior do que 5, você vai usar essa tabela aqui, tá? E vai fazer a recomendação. Um exemplo aqui, vamos pegar que esse solo tiver de 35 a 60% de argila, você vai jogar de 800 a 1 kg de gesso nessa área. Em pastagem, como que eu trabalho? Como a gente já faz a correção de enxofre via gesso, geralmente eu nem faço essa análise em profundidade. Como a gente já faz essa correção de enxofre, indiretamente a gente já vai estar corrigindo se o corrente tivesse alumínio tóxico e esse déficit de cálcio em profundidade. Ok? A gente sabe que os solos brasileiros têm um déficit de fósforo e também a gente sabe da importância do fósforo em pastagem, para o desenvolvimento de raiz, enfim, para outras funções, o fósforo é bastante importante num sistema de adubação de pastagem. Como que a gente faz a recomendação de adubação de fósforo em pastagem? Você vai lá na análise e vê o nível de fósforo, geralmente é miligramas por decímetro cúbico ppm. O importante quando você for analisar, você perguntar se o laboratório faz fósforo resina. Aqui no caso é fósforo resina. O que a gente tem como meta para atingir em nível de fósforo em pastagem? A gente tem que atingir de 15 a 30 ppm. Quando você vai começar, você tem como meta atingir no mínimo 15 ppm, tá? Depois que você já está no processo de testificação, você vai aumentando até atingir 30 ppm. Com 15 você já vai ter uma produção boa, uma produção legal, tá? Como que a gente faz então? A gente sabe que através de pesquisa e estudo, que cada 9,3 kg de P2O5, a gente consegue aumentar 1 ppm ou 1 mg por decímetro cúbico de fósforo no solo. A gente pegando, tem gente que arredonda para 10 aqui, enfim, nós vamos fazer essa conta em cima de 9,3. Se o nosso solo, vamos pegar o piquete 1 aqui,
ele tem 10 miligramas por decímetro cúbico. Menos 15, que no caso é a nossa meta, uma pastagem que a gente vai começar um trabalho de intensificação, então a gente vai precisar essa diferença vai dar 5, a gente vai precisar de elevar a 5 ppm esse solo. Se a cada um a gente leva 9,3, então 5 vezes 9,3, a gente chega à necessidade de 46,5 kg de P2O5 por hectare. Tá? Como a gente faz a conta? Vamos dar como exemplo o Super Simples, que é uma fonte bastante conhecida de fósforo. O Super Simples tem 18% de P2O5. A gente vai lá, faz a regrinha de 3. Se em 100 a gente tem 18, 46,5x, a gente chega numa recomendação de 258 quilos por hectare de Super Simples. Ok? Então estamos fechando aí a recomendação de fósforo dessa análise de solo. Agora a gente vai falar sobre a adubação de potássio. Eu vou mostrar para vocês qual é o método que eu uso, como que eu faço para recomendar, através da análise de solo, a adubação de potássio. Vamos lá na análise então. Então a gente tem aqui a análise, que é a mesma análise. Qual que é o nível que a gente, qual que é o mínimo que a gente precisa ter, o mínimo de potássio que a gente precisa ter no solo? É de 1,8 milimol de carga por decímetro cúbico. Então essa é a meta que a gente deve atingir. A gente vai nesse solo, você pode ver o piquete 1, piquete 2, piquete 3. Somente o piquete 1 está abaixo do recomendado. O piquete 2 e o piquete 3 não há necessidade de adubação de potássio. Né? Então, como que a gente eleva esse potássio? A cada 100 kg de K2O, a gente consegue aumentar 1 milimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Então, a gente vai lá. Se a gente tem 1,6 no solo, a gente quer aumentar 1,8, então a gente vai precisar de 0,2 de K2O. Multiplicando por 100, se a gente que cada 100 kg aumenta 1, então a gente multiplica por 100, a gente vai precisar de 80 kg de K2O. Usando como fonte o cloreto de potássio como exemplo, onde o cloreto de potássio tem 60% de K2O, então 80 que divide 0,6, ou faz uma regra de 3, a gente chega a 133, uma recomendação de 133 quilos por hectare de cloreto de potássio. Então, assim, uma coisa que é importante a gente falar é que tem gente que trabalha em termos de porcentagem da CTC. Recomendo de 3 a 4% da CTC, principalmente o pessoal do leite que faz a recomendação. Por que eu não trabalho dessa forma? Porque pode acontecer de um solo estar muito alto a CTC e daí você fazer uma recomendação muito alta de potássio, com isso onerando o sistema do cliente. Então, eu gosto de trabalhar com nível direto com o nível de 1.8 para atingir o nível de 1.8, ok? Então fica a dica aí. Vamos falar agora em micronutrientes em pastagem. Qual que é a exigência, quanto que a gente vai aplicar de micronutrientes em pastagem. Novamente vamos lá na análise, que a gente está na nossa análise. Como que a gente faz a recomendação de nutrientes? Você vai seguir essa tabela aqui, que tem os níveis de baixo, médio e alto. Nessa análise, como a terra, você pode analisar ferro, manganês, zinco, cobre, boro, todos os níveis de micronutrientes estão adequados, ou seja, estão altos. Se acaso um desses micronutrientes estivesse com um nível abaixo, seguindo essa tabela aqui, a gente faria uma recomendação de 50 quilos por hectare de FTBR, que é um adubo composto de micronutrientes. Algumas empresas, você pedir, ela pode até vir junto com o Super Simples ou vir junto com o adubo formulado, esse FTE. Então, é bem simples a recomendação do micronutriente, é só você checar se os níveis de nutrientes abaixo, de acordo com essa tabela aqui, e fazer a recomendação de 50 kg por hectare de FTE-BR. Ok? Vamos para o próximo. Adubação nitrogenada.
O nitrogênio é o que vai reger a produção de massa, a produção de capim do nosso pasto. Eu vejo muita gente fazer a recomendação sem levar em consideração a taxa de lotação, ou seja, quantas cabeças o cliente ou o proprietário vai querer colocar naquela área. Então é muito importante você atrelar a produção de massa, ou seja, a produção de matéria seca com a adubação nitrogenada, tá? Então eu vou mostrar como que a gente faz, descontando a matéria orgânica, estipulando a produção de massa, mas também vou deixar no final uma tabela que fique mais simples para você fazer essa recomendação. Vamos lá para a análise, novamente. Aqui está a nossa análise do solo. O que a gente vai ver primeiramente? O nível de matéria orgânica. No caso, aqui a gente está com 15 gramas por decímetro cúbico de matéria orgânica. Transformando em porcentagem, equivale a 1,5% de matéria orgânica. Tá? A gente sabe que através de estudo, que cada 1% de matéria orgânica eu consigo mineralizar ao ano em torno de 10 a 40 quilos de nitrogênio, quilo de N, por ano. Por que tem essa variação? Porque em regiões mais quentes e úmidas, ele mineraliza mais. Em regiões mais frias, essa matéria orgânica mineraliza menos. Então vai depender da região. Se você está numa região quente e úmida, você pode trabalhar mais para níveis próximos a 40. Tá? Então, fazendo aqui, se a gente trabalhou com a média de 30, com o número de 30, quer dizer então que cada 1% mineraliza 30. Eu estabeleci um número de acordo com a região que a gente está aqui. E multipliquei para 1,5, que é a matéria orgânica da análise do solo. Isso nos deu que eu consigo mineralizar ao ano de nitrogênio com esse nível de matéria orgânica 40 quilos por hectare ano. Para a gente produzir, através de trabalhos, a gente sabe que cada 1 kg de nitrogênio eu produzo de 40 a 70 kg de matéria seca. Tá? Então, cada 1 kg de nitrogênio aplicado eu consigo fazer essa produção de matéria seca. Eu estabeleci aqui como parâmetro 60 kg. Lógico, se você for bem eficiente na aplicação, os piquetes for bem divididos, você pode trabalhar próximo aos 70 aqui. Como exemplo, eu vou trabalhar com uma taxa de lotação de 3 UA por hectare. O que é isso? 3 UA. São 3 animais de 450 kg por hectare. Para quem não sabe, um UA é um animal de 450 kg. Com consumo de 2,3% do peso vivo. O que é isso? Um animal de 450 kg vezes 2,3 vai consumir 10,3 kg de matéria seca por UA, ou seja, por unidade animal. Tá? Isso aqui em matéria seca. Por dia, esses 3 UA vai consumir 31 quilos, tá? Porque a gente tem 3 UA vezes 10,3 kg vai dar 31 quilos. A gente multiplicando por 180 dias. Por que 180 dias? Que é o período das águas, que é os 6 meses que a gente tem a primavera e verão, onde tem a produção do capim, onde tem as águas, e onde a adubação responde. Isso vai nos dar 5.580 quilos de matéria seca. Tá? A gente dividindo por 0,50, o que é isso? É a eficiência de pastejo, que a gente sabe que tem asperos, o animal não consegue pastejar tudo aquilo que é oferecido. Então tem uma eficiência de pastejo, a gente está trabalhando com 50%. A gente em outros vídeos já mostrou como faz essa conta, a gente tem lá. Então a gente trabalhando com 50%, a gente vai ter uma necessidade de produção de 11.160 kg de matéria seca. Tá? Como a gente falou lá, vamos jogar na regra de 3, que 1 kg a gente vai ter uma produção de 60 kg de matéria seca, em 11.160 que a gente vai precisar nesses 6 meses para conseguir esses 3 UA, a gente vai ter a necessidade de 186 quilos de nitrogênio por hectare, tá? A gente vai subtrair por 45. O que é o 45? É o que a gente vai conseguir produzir através da matéria orgânica do solo. Então a gente falou que consegue mineralizar de 10 a 40, a gente colocou 30, jogou 30 vezes 1,5, a gente vai conseguir mineralizar 45 kg de N
por ano com esse nível de matéria orgânica. Isso nos dá 141 quilos de N por hectare ano. Então a gente viu a gente chegou a esse nível. A gente transformando nitrato de amônio, que é uma fonte com 32% de nitrogênio, a gente chega numa recomendação de 440 quilos por hectare de nitrato de amônio, tá? Isso aqui a gente vai dividir em 3 a 4 aplicações, porque o máximo que você deve jogar a cada aplicação é 50 kN. Então a gente chega numa adubação nitrogenada aí. Aqui a gente tem uma tabela para facilitar. Você não quer mexer com essa matéria orgânica do solo, você quer deixar ela como reserva, você quer uma tabela bem prática, é aqui. Aqui tem a unidade animal, tá? E a dosagem, quilogramas de N por hectare que você deseja aplicar, tá? Então aqui 2 UA você aplica 50, 3 UA, então a tabelinha é bem prática para a gente fazer a recomendação de adubação nitrogenada nesse solo, tá? Daí você pega a quantidade de N e transforma no adubo que você vai jogar, que é ureia ou um nitrato, tá? Então fechamos a adubação nitrogenada. Vamos fazer algumas considerações finais de tudo que a gente falou. Qual que é a época para análise do solo? Final das águas. Em março e junho você já pode estar coletando essas análises do solo. Qual que é a época de aplicação de calcário? De junho a setembro. Logo após a coleta das análises, você vai lá na área, coleta de 15 a 20 pontos, de 0 a 20 centímetros, e depois já pode fazer a aplicação de calcário, que é de junho a setembro. Época de aplicação de gesso. Logo após a aplicação de calcário, você já pode fazer a aplicação de gesso. Aplicação de fósforo a partir de setembro, que começa a primavera, após uma chuva de 80 milímetros, tá? Porque essa chuva de 80 milímetros que vai fazer o efeito do calcário, então depois você já pode fazer a aplicação do fósforo. A aplicação nitrogenada, você vai dividir no período das águas, nitrogenado, potássio e micronutriente, você pode fazer junto com um adubo formulado, que vai ser de outubro a março, na época das águas, ou seja, primavera e verão, tá? Como eu já falei,